Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E hoje nós vamos corrigir as atividades do plano de estudo tutorado do 8º ano, volume 3 de matemática, referente à semana 3. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Galerinha, aqui no 8º ano nós estamos estudando geometria. Já vimos lugares geométricos nas semanas anteriores. Hoje nós vamos trabalhar sobre triângulo. Já vimos ponto médio e mediatriz também. Então hoje nosso foco é os triângulos. Vamos lá? Triângulo. O que é um triângulo? Triângulo é um polígono que possui 3 lados. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Olha aí, alguns exemplos de triângulos. Vocês já sabem disso, é lógico. Estamos apenas revisando esse conteúdo. Galerinha, um triângulo, ele possui 3 lados e 3 ângulos internos. Ok? Muito bem, então cada um deles tem 3 ângulos internos. E a soma desses 3 ângulos é igual a 180 graus. Haha, tio Frank, de onde que você tirou isso? Que a soma é igual a 180 graus? Pensa comigo, vamos pegar aqui um retângulo. Você sabe que um retângulo ele possui os 4 ângulos igual a 90 graus. 4 ângulos retos, certo? Então se somarmos os 90 graus aqui dos 4 ângulos, então 4 vezes 90 dá 360 graus. Ou seja, todo quadrilátero tem a soma dos seus ângulos internos igual a 360 graus. Agora imagine que eu vou fazer uma diagonal aqui desse vértice, desse retângulo até esse outro vértice aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Vai formar um triângulo. Então, se a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero é 360 graus, e se eu dividir ele no meio, o que vai acontecer? Vai ficar 180 graus para esse triângulo e 180 graus para o outro triângulo. Por isso que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Mamão com açúcar? Pegou essa? Fácil, hein, galerinha? Vamos lá. O que nós temos aqui? A classificação dos triângulos. A primeira classificação dos triângulos que nós temos é quanto ao número de lados, ok? O que acontece? Nós temos um triângulo, nós chamamos de equilátero, que é o triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Então, repare aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, os 3 lados desse triângulo têm a mesma medida. Quando isso acontece, ele é um triângulo equilátero, ok? Galerinha, chamando a atenção também que sabemos que em um triângulo ele possui 3 ângulos internos. O que acontece em um triângulo equilátero? Como os 3 lados iguais, esses 3 ângulos internos também vão ser iguais, tá? Como nós vimos que a soma dos 3 ângulos do triângulo é de 180 graus, como aqui os 3 ângulos são iguais, então se você dividir por 3, você vai ter que cada ângulo desse vale 60 graus. Ok? Então segue a dica aí. Em todo triângulo equilátero, os 3 lados são iguais, os 3 ângulos internos também são iguais e medem 60 graus. Isso apenas para os triângulos equiláteros. Outro triângulo que aparece aí é o triângulo isósceles. O isósceles ele possui 2 lados com a mesma medida. Olha um exemplo que o tio Frank trouxe para você aqui. Ó. Nós temos esse exemplo e os 2 lados deles são iguais. Está vendo? Esse lado é 3, esse é 3 e aqui é 2. Bom, o que acontece também em relação aos ângulos isósceles? Se ele possui os 2 lados iguais, consequentemente, os 2 ângulos da base dele também vão ser iguais. Tem a mesma medida. Esse outro ângulo aqui vai ser diferente. Ok? Então, em um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e vai ter também 2 ângulos iguais, os 2 ângulos da base. Mamão com açúcar. O que acontece, galerinha? Olha só para você ver. Uma observação. Todo triângulo equilátero é também isósceles. Pensa comigo. Se para ser um isósceles ele precisa ter 2 lados iguais, em um triângulo ele tem 3 lados iguais, mas ele tem esse lado igual a esse também, não é? Então ele também é um equilátero e um isósceles. Observação do tio Frank. Próximo triângulo que nós temos é o escaleno.
O escaleno, ele possui os três lados com medidas diferentes. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para você. Tenho aqui um exemplo de um triângulo com três lados diferentes. Por consequência, os ângulos internos desse triângulo também vão ser três ângulos diferentes um do outro, ok? Muito bem. Então, ele tem três lados iguais e os três ângulos internos também vão ser... Desculpa, ele tem três lados diferentes e os três ângulos internos também diferentes, ok? Mamão com açúcar. Próxima classificação que nós temos em relação aos triângulos é em relação aos ângulos. Quando ele tem um ângulo reto, nós chamamos de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Por exemplo, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Outro triângulo que nós temos é o acutângulo. Possui todos os ângulos internos agudos. Atenção, todos os ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo? Vamos lembrar? Ângulo agudo é aquele ângulo que é maior de 0 graus e menor que 90 graus. Então, um exemplo que nós temos aqui é esse triângulo, porque todos os ângulos dele interno são ângulos agudos. Mamão com açúcar, esse é o triângulo acutângulo. O triângulo que nós temos é o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que possui pelo menos um ângulo obtuso, tá? Pelo menos um ângulo obtuso. O que é ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, trouxe aqui um exemplo para você. Olha aí um exemplo de um triângulo obtusângulo. Ele possui um ângulo de 130 graus. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Mamão com açúcar. Segue aí. Agora nós temos a primeira atividade que aparece no PET, que é a atividade 8. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos e dos seus lados. Muito bem, galerinha. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o valor de X e classificar os triângulos. Então, vamos lá. Pessoal, presta atenção no primeiro que aparece aqui, ó. Os lados desse triângulo são todos iguais. Você já sabe que quando um triângulo possui os três lados iguais, ele é um triângulo equilátero, não é isso? E em um triângulo equilátero, nós já vimos que os ângulos internos são todos iguais. Então, se esse ângulo aqui vale x, aqui também é x e aqui também é x. Como nós já vimos no exemplo anterior, a soma dos três ângulos de um triângulo, é 180 graus. Como os três são iguais, então é só dividir por 3. Divide por 3, vai dar 60 graus, ou seja, o valor de x é igual a 60 graus. Fácil, fácil, galerinha. Agora que nós já sabemos que o x vale 60, basta classificar. Já sabemos que esse triângulo é um triângulo equilátero, porque ele possui os três lados iguais. Como os três ângulos dele é igual a 60 graus, e 60 graus é um ângulo agudo. Então, ele é um triângulo equilátero acutângulo. Muito bem. Sabemos que todo triângulo equilátero também é isósceles. Então, nós podemos dizer que ele é equilátero, isósceles e acutângulo. Tranquilão? Mamão com açúcar. Próximo. Galerinha, como vamos encontrar o valor de x? Repare que esse lado mede 4 centímetros e aqui também 4 centímetros. Como os dois lados são iguais, já sabemos que ele é um triângulo isósceles. E como o tio Frank falou para vocês, o triângulo isósceles possui dois ângulos da base igual. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Olha aí o pulo do gato. Bom, sabemos que esse ângulo x mais esse ângulo de 180 graus formam uma meia-lua, ou seja, são ângulos suplementares. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, para encontrar o valor de x, basta fazer 180 menos 150. Fazendo essa conta, você encontra o valor de x, vai ser 30 graus. Olha que façura, mamão com açúcar. Tá vendo como é importante saber a teoria, o conceito de cada triângulo? Aí fica fácil.
Então, já sabemos que ele é um triângulo isósceles, possui os dois lados iguais, certo? E como ele possui esse ângulo de 120 graus, que ele é maior que 90 e menor que 180, então ele é um triângulo isósceles obtusângulo. Tranquilão, galerinha? Fácil, fácil. Próximo. Esse outro triângulo, olha aqui para você ver que legal. Esse lado é 3 centímetros, o outro lado também é 3. Significa que esse triângulo é um triângulo isósceles. Sabemos que um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Esse carinha aqui, eu vou chamar ele de Y e aqui também de Y. Primeiro eu preciso, para encontrar o valor de x, calcular o valor de y. Encontrando o valor de y, eu calculo o valor de x. Olha que façura. Você já sabe que o ângulo y junto com esse ângulo de 110 graus forma uma meia-lua, ou seja, eles são suplementares. Lembrando que ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, para encontrar o valor de y, basta fazer 180 menos 110. 180 menos 110 dá 70 graus, mamão com açúcar. Então, você já sabe que esse ângulo vale 70 e esse daqui também vale 70 graus. Já sabe também que a soma dos três ângulos internos de um triângulo precisa dar 180 graus. Então, vai ser o ângulo x mais o 70, mais o outro 70, somando tudo tem que dar 180 graus. Muito bem, então agora nós vamos resolver essa equação e encontramos o valor de x. 70 mais 70 dá 140, então basta fazer 180 menos 140. Fazendo essa conta, encontramos o valor de x, 40 graus. Mamão com açúcar, tio Frank, é tão fácil assim? É assim mesmo. Então, galerinha, e agora? Já sabemos que esse triângulo é um triângulo isósceles, possui os dois lados iguais, e sabemos também que os três ângulos são menores que 90, então ele é um triângulo isósceles acutângulo. Que façura, professor, agora ficou tudo fácil. E o terceiro? Vamos lá? Olha, o terceiro triângulo, aparece esse ângulo indicado com esse símbolo. Isso daqui significa que ele é um triângulo retângulo, possui um ângulo de 90 graus, ok? Bom, para encontrar o valor de x, eu sei que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu somar o x mais o 90 mais o 37, tudo isso tem que dar 180 graus. Como nós vamos fazer agora? Vamos resolver essa equação e encontramos o valor de x. Olha que façura, soma o 90 mais o 37, dá 127. Então, basta fazer 180 menos 127. 180 menos 127 vai dar 53 graus. Já achamos o valor de x. 180 menos 127, 53. Então, o x vale 53 graus, galerinha. O que acontece com esse triângulo? Já sabemos que é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo de 90 graus, ok? E, neste caso, ele possui os três ângulos, cada um diferente do outro. Então, já sabemos que um triângulo que possui os três ângulos internos diferentes é o triângulo... Fala aí para mim, quero ver se você lembra. Exatamente, é o triângulo escaleno. Então, galerinha, esse triângulo é um triângulo escaleno retângulo. Mamão com açúcar? Fácil, fácil. Bora lá, continuando. Galerinha, o próximo conceito que a apostila de vocês vem trazendo aí é o conceito de circuncentro de um triângulo. O que é esse negócio de circuncentro? Olha para você ver. Em todo triângulo, as três mediatrizes dos lados se intersectam em um mesmo ponto, chamado de circuncentro do triângulo. Então, as três mediatrizes, elas se encontram em um único ponto, chamado de circuncentro. Vamos ver como funciona isso. Vamos pegar aqui um triângulo qualquer, um triângulo ABC. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso construir as suas mediatrizes. Lembrando que mediatriz é uma semi-reta que divide um segmento ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Lembra disso? Vimos na aula anterior. Vamos lá construir então. Primeira coisa, você pega a sua reguinha, constrói um triângulo qualquer. Depois você vai pegar a régua,
e medir um desses segmentos. Ó, vou pegar aqui o segmento AB, vou medir esse segmento e vou calcular aqui o seu ponto médio. Lembrando que o ponto médio é a distância do segmento AB dividido em duas partes iguais. Então você mede, divide por 2, marca o ponto médio. Ok? Marcou o ponto médio, você vai construir agora uma reta que passa por esse ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. E como que eu vou fazer isso? O jeito mais fácil, galerinha, é pegar um transferidor. Primeiro vamos identificar os pontos médios dos três lados desse triângulo. Pega aqui o segmento BC, mede ele, divide por 2, acha o ponto médio. Pega o segmento AC, mede, divide por 2, acha o ponto médio. Belezinha. Já identificamos então os 3 pontos médios de cada segmento desse triângulo. Próximo passo é fazer o que eu estava dizendo para você. Você pega o seu transferidor, ok? Está aqui o meu transferidor. Lembrando que o seu transferidor tem que estar alinhado com o seu segmento. Esse centro do transferidor tem que estar exatamente no ponto em que você marcou. Marca aqui os 90 graus, e traça aí uma reta que vai passar por esse ponto, formando exatamente uma reta, formando 90 graus, passando pelo ponto médio. Tranquilão? E vamos fazer isso nos 3 lados do triângulo. Repetindo o processo, você tem aqui as 3 mediatrizes do triângulo. E aonde elas se encontram, neste ponto aqui, é o que nós chamamos de circuncentro do triângulo. Tranquilão, galerinha? Mamão com açúcar, né? Olha só um detalhe. O circuncentro, o que ele faz? Ele é exatamente o centro da circunferência, se eu for traçar uma circunferência passando por esses 3 pontos. Olha só para você ver. Se pegarmos e medirmos do ponto A até o circuncentro, ele tem a mesma distância do ponto B até o circuncentro e que tem a mesma distância do ponto C até o circuncentro. Tá? Significa que se você pegar um compasso, olha só para você ver que legal. Se você pegar um compasso, colocar a ponta seca no circuncentro e abrir o compasso até um vértice desse triângulo, você vai conseguir traçar uma circunferência passando pelos 3 vértices do triângulo. Olha aí para você ver. Interessante, não é? Legal. O que acontece, galerinha? O que nós podemos dizer então em relação a isso? O circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar. O que é equidistar, galerinha? Estar com a mesma distância dos 3 vértices do triângulo. Tá? Então, dos 3 vértices do triângulo tem a mesma distância desse circuncentro. E este ponto é o centro da circunferência, circunscrita ao triângulo, que é a circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Tranquilão? Deu para entender como que faz? Se você precisar construir, achar o circuncentro de um triângulo, você consegue? Mamão com açúcar. Galerinha, atividade 9. Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então, galerinha, olha só para você ver que legal. A apostila de vocês trouxe aqui um exemplo de uma aplicação do conceito que nós acabamos de ver de circuncentro, tá? Então, para identificar, para poder construir um poço artesiano que tenha a mesma distância entre as 3 casas, é a mesma coisa do que o circuncentro, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Como nós temos 3 pontos aqui, vamos construir um segmento de reta ligando o ponto A até o ponto B, um segmento de reta ligando o ponto A até o C, um segmento de reta ligando o ponto B até o C. Repare que formou um triângulo, ok? Então, se eu encontrar o circuncentro desse triângulo, eu estou encontrando o ponto que tem a mesma distância dos pontos A, B e C. Então, vamos lá. Sabemos que precisamos construir as suas 3 mediatrizes. Então, vamos medir o segmento AC. Pega a sua reguinha, mede o segmento AC. Marque o ponto médio desse segmento.
E vamos fazer isso para os outros segmentos. Segmento BC, pega a sua reguinha, mede ele, marca o ponto médio. Segmento AB, pega a sua reguinha, marca o ponto médio. Ok, mamão com açúcar, lembrando que ponto médio, você vai medir o segmento, dividir ele por 2, é a metade, tá? Muito bem. Agora, feito isso, vamos pegar o nosso transferidor. Olha só para você ver que legal. Pego o meu transferidor. Por quê? Porque eu tenho que traçar uma reta que passa por esse ponto médio meu, formando um ângulo de 90 graus. Então agora eu meço aqui os 90 graus, traço a minha reta passando por esse ângulo de 90, ó, passando pelo ponto médio. Ok? Significa que o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E vamos repetir o processo para os outros dois lados. Pego o meu transferidor, faço aqui o meu ângulo de 90 graus e traço a reta. Muito bem. Esse é o jeito mais fácil, tá, galerinha? Usando o transferidor. E tem que usar o transferidor para você garantir que a sua reta está com 90 graus, ok? Olha só para você ver que legal. Tem aqui as 3 mediatrizes desse triângulo. Galerinha, é importante que você faça de forma correta, tá? Identificando corretamente o ponto médio, traçando a reta formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto em relação ao segmento. Fazendo isso bonitinho com os 3 lados do triângulo, você vai encontrar o ponto P, que é o ponto, né? No caso aqui, o circuncentro desse triângulo, que é o ponto P que o exercício pediu para você, tá? Então esse ponto P, ele tem a mesma distância, olha para você ver que legal, do ponto B até o ponto P tem a mesma distância do ponto P até o C e tem a mesma distância do ponto P até o A. Tranquilão? E assim está feita a atividade. Lembre-se, use os instrumentos corretamente, porque senão depois não vai dar certo, tá bom? É isso aí, galerinha. Acabou? Acabou. Mamão com açúcar. Muito obrigado, galerinha. Até a próxima semana. E lembre-se, salve vidas, use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura. E até a próxima semana. Valeu, fique com Deus. Tchau.